É poder e tua é a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Feche seus olhos mais uma vez. Em nome de Jesus, a gente vai para a parte mais importante do culto, né? De nós ouvirmos a voz do nosso Deus. Até agora nós adoramos a Ele, atraímos a sua atenção para nós. E nós fizemos o nosso melhor, nosso louvor, a nossa adoração a Ele. Ele está aqui para ministrar o nosso coração. Agora a necessidade de você ouvir a voz dEle. Em nome de Jesus, que você possa estar com o coração fértil, pronto, com um terreno fértil, para que a semente da palavra possa cair no seu coração e possa trazer mudança para você. Nós não estamos aqui simplesmente para ouvir uma palavra boa que talvez mude o seu dia, mas nós queremos, em nome de Jesus, a expectativa do nosso coração e aquilo que Deus também espera, que cada palavra, cada ministração venha transformar você, que nunca mais você possa voltar a ser um velho homem, que você possa ser sempre este homem que Deus sonhou, que você viva os sonhos de Deus, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, ó Deus, e agora nós entregamos nas tuas mãos esse momento de louvor e adoração, onde através dessas canções nós conseguimos levar o nosso pensamento ao Senhor e nosso coração conseguiu falar para o Senhor aquilo que nós sentimos, o nosso grau de relacionamento contigo, ó Pai. E agora, Deus, em nome de Jesus, nós queremos ouvir do Senhor, nós queremos ouvir a tua voz, nós queremos ser ministrados por ti, ó Pai. Nós somos os corações sábios aqui nessa manhã. O Senhor pode falar conosco da maneira que o Senhor quiser. Nós estamos prontos para ouvir, porque nós precisamos mudar, nós precisamos ser pessoas que realmente entendem da tua palavra, que vivam a tua palavra, que vivam o verdadeiro evangelho. Por isso, ó Pai, usa, Senhor, agora, em nome de Jesus, a vida do pastor Neilton, que vai estar ministrando ao nosso coração. Eu sei que o Senhor já entregou a palavra nas mãos dele, ó Deus, e que ele possa ser agora porta-voz do Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. Obrigado por tudo que o Senhor já tem feito por nós, continua a nos abençoar, é que nós pedimos agora, no nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Poder sentar, pastor. Pastor Neilton, ele é um amigo que a gente está se conhecendo faz pouco tempo, assim, mais próximo, mas é um homem de Deus, ele tem nos abençoado bastante, e eu tenho certeza que nós vamos estar usando ele bastante, Deus vai usar ele bastante aqui neste lugar, e as portas sempre vão estar abertas, e eu sei que ele sempre vai aceitar um convite, que, né, ele tem um coração na obra do Senhor, de fazer a obra do Senhor, e eu louvo a Deus pela vida dele. Então, em nome de Jesus, que você saia o mínimo possível, permaneça sempre aqui, né? Depois a gente vai ter um intervalo para você poder ir no banheiro, beber uma água. Mas eu queria que você vencesse a carne e o desejo de sair daqui de dentro. Porque talvez bem no momento que Deus vai falar com você, você pega, o diabo coloca e aperta um pouquinho a tua bexiga. Você não luta contra isso, daí você já vai lá no banheiro e era aquilo que você precisava ouvir para mudar a sua vida. Então, em nome de Jesus, aproveita esse momento agora, depois a gente vai para o banheiro, vamos ter um tempo lá fora, daí a gente retorna para cá de novo. Amém? Deus abençoe. Obrigado, pastor François. A graça e a paz do Senhor Jesus, querido. Tudo bem? Amém? Amém. Quero dizer em primeiro lugar que é um prazer, um privilégio poder estar aqui, poder servir vocês, poder compartilhar a palavra com vocês, dizer que eu reconheço, né, o Ministério Sou Vivo como um ministério de excelência nessa cidade, tem feito grandes coisas, tem sido usado por Deus para fazer grandes obras, e você é um privilegiado também de estar aqui nessa manhã, amém? Amém. Vai abrindo sua Bíblia comigo, querido, Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 6, Mateus 6, verso 9 e 10. Nós estamos nesse seminário, eu achei muito interessante esse tema, a oração do Pai Nosso como um estilo de vida. Mateus capítulo 6, verso 9 e 10, nós vamos ler só esses dois versículos, diz assim: portanto vós orai deste modo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome.
venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Vamos repetir só essa última parte, repita comigo: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Amém. Feche seus olhos, ore comigo mais uma vez. Senhor Jesus, nós te adoramos nesta manhã. Exaltamos, Senhor, o teu nome neste lugar. Podemos, Senhor, já sentir, Senhor, a tua presença aqui. Senhor, neste momento de adoração tão precioso, Senhor, nós queremos, Senhor, ainda mais, nós queremos, Senhor, mergulhar na tua palavra, nós queremos, Senhor, receber revelação daquilo que o Senhor tem para nós queremos, Senhor, ter a nossa vida mudada, transformada pela tua palavra. Por isso, Senhor, convidamos que o teu Espírito Santo venha nos conduzir neste momento, Senhor, que eu não venha, Senhor, falar nada de mim, mas que eu possa compartilhar daquilo que o Senhor tem me dado. Ó Deus, que o teu Espírito Santo tome a direção neste momento, Senhor. Ó Deus, para nos conduzir, Senhor, a toda a verdade. A tua palavra diz que Ele nos conduziria a toda a verdade. Por isso nós te clamamos, Deus, vem neste lugar de uma forma especial. Toca cada coração aqui, Senhor, que cada um aqui nesta manhã, Senhor, possa, Senhor, sair daqui diferente, possa, Senhor, sair daqui edificado, Senhor, alimentado no seu Espírito. Senhor, nós desejamos, Senhor, receber a tua palavra de uma forma especial nesta manhã. Senhor, fala aos nossos corações. Nós nos colocamos, Senhor, diante de ti, com o coração aberto, Senhor, com ouvidos atentos, Senhor, para aquilo que o Senhor tem para nos falar, para nos ensinar, Deus. Em nome de Jesus, nós deixamos do lado de fora toda distração, toda ansiedade, toda preocupação, todo medo, toda dúvida, e, Senhor, nós nos concentramos em ti, Senhor, no teu trono, para receber a tua palavra. Senhor, fala conosco, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. A oração do Pai Nosso como estilo de vida. Querido, nós temos descobrido como essa oração tem princípios tão poderosos para a nossa vida, não é verdade? Vocês já têm ouvido aqui algumas palavras e talvez você nunca tenha parado para pensar como cada partezinha dessa oração, cada palavra que Jesus nos ensinou a orar, faz uma diferença tão grande na nossa vida e na maneira como nós nos relacionamos com Deus. Se nós tivermos esses princípios que estão sendo ensinados aqui nesse seminário, como um princípio verdadeiro para nós, que vai balizar, que vai direcionar a nossa vida, se nós pegarmos esses princípios e aplicarmos, você pode ter certeza que você vai ter uma vida de vitória. Você vai ter uma vida que você vai romper todas as barreiras com o Senhor. Pode crer nisso. Se você aplicar isso que você está aprendendo aqui, se isso não ser só mais uma palavra que você vai aprender ou que você vai decorar, mas se isso for algo prático na sua vida, você vai viver uma vida de vitória. Amém? Amém. Eu creio nisso. Nesse trecho especial que nós estamos selecionando aqui nesta manhã, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Em primeiro lugar, esse trecho, essa parte dessa oração, ela está muito relacionada com a ministração de ontem à noite, que o tema foi: venha o teu reino, venha o teu reino. Tem tudo a ver isso que eu vou falar hoje com a ministração de ontem, então é bem uma continuação. Por quê? Porque quando o reino de Deus vem, a vontade de Deus começa a acontecer. Amém? Quando nós pedimos a Deus que venha o teu reino, e o reino dele é estabelecido nas nossas vidas, o reino dele é estabelecido nas nossas casas, o reino dele é estabelecido na nossa igreja, o reino dele é estabelecido no nosso trabalho. Onde o reino de Deus é estabelecido, a vontade de Deus acontece. Amém? Às vezes a gente tem dificuldade para entender isso, porque a gente nem está acostumado muito com o reino, a gente nem conhece, na verdade, um reino na prática. Mas onde o reino de Deus está estabelecido, a vontade de Deus acontece. Porque em um reino, a vontade do rei é lei. Nós ficamos pensando, né? Imagina como foi no começo do mundo, quando Deus disse, lá no comecinho, em Gênesis 1:3, Deus disse assim: haja luz. O que aconteceu? Houve luz. Por quê? Era a vontade de Deus, haja luz. Só de ser a vontade dele, ele disse:
aconteceu. Porque onde o reino de Deus está, a vontade de Deus acontece. A gente não vê, não fica imaginando assim, Deus dizendo, haja luz. Daí um anjo fala assim, onde que a gente vai arrumar a fiação? Você imagina isso? Ou, no reino de Deus, né? Deus diz, haja luz. E daí, um anjo fala assim, mas pode ser amanhã? Você consegue imaginar isso? Não. Porque onde o reino de Deus está, a vontade de Deus acontece. E nós desejamos o reino de Deus e nós desejamos que a vontade dele se cumpra em nossa vida, porque no reino de Deus uma missão dada é uma missão cumprida. Quando nós temos um rei, a vontade do rei é o que permanece. A vontade do rei é maior do que todas as outras vontades, e nós precisamos desejar isso, né? Quando uma missão dada, nós entendemos que no reino de Deus uma missão dada é uma missão cumprida. Eu me lembro de uma história de um soldado, um corredor, talvez você já tenha ouvido falar nele, o nome dele era Felípides, e ele foi quem correu a primeira maratona na história. Isso foi no ano de 490. Os gregos, eles tinham ganhado uma guerra, e ele corre 42 quilômetros para avisar o país deles que eles tinham ganhado uma guerra. Na verdade, naqueles 2 dias, ele tinha corrido 240 quilômetros. E eles ganham a guerra e alguém fala assim, você precisa ir até a Grécia e avisar que nós ganhamos. E ele sai correndo 42 quilômetros seguidos, e ele chega no país dele e fala assim, nós ganhamos a guerra. Ele corre sem parar, ele vai até o fim, porque existe uma palavra dada para ele e ele vai cumprir. Assim também nós esperamos que seja na nossa vida, que a palavra de Deus, que a vontade de Deus seja feita na nossa vida, assim como ela é feita nos céus. Amém? Assim na terra como no céu. Nós desejamos que a vontade de Deus seja feita da mesma forma, e é importante a gente ler assim, seja feita a tua vontade, assim na terra, como ela é feita nos céus. Como que a vontade de Deus é feita nos céus? De uma forma perfeita. Nos céus, é como foi no início do mundo, Deus fala, acontece. Ou você imagina que um anjo não vai obedecer a Deus? Ou quando Deus fala, Gabriel, eu quero que você leve uma cura para o meu filho, lá na terra. Gabriel fala assim, eu estou cansado, amanhã eu vou. É assim? Não. No céu, a vontade de Deus acontece de forma perfeita. No céu tem adoração o tempo todo, no céu não tem pecado, no céu a vontade de Deus é perfeita. E quando nós oramos que seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu, nós queremos que da mesma forma que a vontade de Deus acontece de uma forma perfeita no céu, ela aconteça aqui também na terra. Amém? A Bíblia diz em Gênesis 1:1, né? Primeiro versículo da Bíblia, que no princípio criou Deus os céus e a terra. Nós desejamos que a vontade de Deus seja feita na terra, da mesma forma que ela é feita nos céus. Salmo 115:16 diz, os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Deus deu a terra aos homens. Para quê? Para que o homem dominasse e governasse sobre a terra. Foi isso que ele falou para Adão. Quando Deus entrega o jardim para Adão, ele fala assim, dominai a terra, sujeitai. Para que o homem tivesse domínio sobre a terra e para que o homem reinasse e governasse sobre a terra, essa era a vontade de Deus. Deus iria reinar apenas sobre o homem, e o homem reinaria e dominaria sobre a terra. Essa era a vontade de Deus. Deus desejava reinar sobre a terra, trazer o reino dele, a vontade dele sobre a terra, através da vida do homem. Mas o que aconteceu, você sabe, o homem pecou, o homem errou, ao invés de obedecer a Deus, obedeceu a serpente, representando ali Satanás, e aquele domínio que era para o homem ter sobre a terra, ele entregou para Satanás. Ele começou a pecar, e ele deixou que Satanás
governasse esse mundo. E isso talvez nós entendemos que permanece até hoje. 2 Coríntios 4:4 diz que Satanás é o príncipe deste século. O homem entregou o domínio, a autoridade dessa terra para Satanás. 1 João 5:9 diz que este mundo jaz no maligno. Este mundo jaz no maligno. Ou seja, não está mais acontecendo de uma forma geral a vontade de Deus na terra como ela é feita nos céus. Porque o homem entregou o domínio, a autoridade que tinha sido dada para ele. Ele entregou para Satanás. Entregou para o inimigo das nossas almas. Mas Romanos 5 fala que da mesma forma que o pecado entrou no mundo por um homem também o pecado é tirado do mundo. Romanos 5 chama Jesus de o segundo Adão, porque o primeiro Adão permitiu que o pecado entrasse no mundo, que a vontade de Deus deixasse de ser feita completamente. Mas através de Jesus, o segundo Adão, a história vira e nós podemos novamente permitir que a vontade de Deus seja feita na nossa vida, na nossa casa, na nossa igreja, no nosso trabalho, da mesma forma que ela é feita nos céus. E esse é o nosso desejo. Isso que Jesus está fazendo através dos séculos, Ele está restaurando o reino de Deus e a vontade de Deus na terra. E nós desejamos muito experimentar a vontade de Deus de uma forma completa, que ela aconteça aqui na terra da mesma forma que ela aconteça no céu. Amém? E como nós experimentamos a vontade de Deus? Pergunta isso aí para a pessoa que está do seu lado. Como que nós experimentamos a vontade de Deus? Amém. Romanos 12. Aí eu vou pedir para você abrir comigo. Romanos capítulo 12, verso 1 e o verso 2. Romanos 12, 1 e 2 diz assim a palavra: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, amém. A palavra de Deus diz que nós podemos experimentar a vontade de Deus, boa, agradável e perfeita. Mas como nós experimentamos? Romanos 12 já está ensinando. No verso 2 diz: não vos conformeis. E o que é não vos conformar? O que é não me conformar com este mundo? A palavra conformar, ela vem de forma, Quando nós nos conformamos com este mundo, nós entramos na forma deste mundo. A forma deste mundo diz que você precisa ser assim, que você precisa pensar assim, que você precisa agir assim, que você precisa abrir mão disso e disso e disso, e que você precisa fazer tudo por aquilo. E a forma do mundo determina como você deve viver. E muitas vezes nós entramos nessa forma e passamos a viver como o mundo determina. Nós nos conformamos a este mundo. Se eu fizer uma torta numa forma quadrada, a torta vai sair quadrada. Se for numa forma redonda, a torta vai sair redonda. Se você entra na forma deste mundo, se você se conforma com este mundo, você permite que o mundo execute a vontade dele na sua vida e não a vontade de Deus. Então nós devemos abrir mão dessa forma do mundo, das vontades do mundo, do que o mundo diz que você precisa viver, né? O mundo diz que você precisa fazer tudo por dinheiro, tudo para conquistar, tudo para
para ser maior do que alguém. Isso é tudo que o mundo diz, é a forma que o mundo tenta te colocar. E a palavra diz que se nós queremos experimentar a vontade de Deus, nós não podemos entrar nessa forma. Não podemos nos conformar. Nós precisamos pensar diferente. E aí vem a segunda parte que diz: mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nós não podemos nos conformar com este mundo, mas nós devemos nos transformar pela renovação da nossa mente. Ou seja, nós precisamos pensar diferente. Fala para a pessoa que está do seu lado: pense diferente. Pense diferente. Nós precisamos pensar diferente. Diferente do mundo. Tudo começa aqui. Se nós conseguimos pensar diferente, se nós conseguimos renovar a nossa mente, nós vamos conseguir não entrar na forma do mundo. Nós vamos conseguir viver uma vida transformada, uma vida diferente, uma vida que agrada a Deus, uma vida com princípios, uma vida com propósitos. Quando nós conseguimos renovar a nossa mente, quando nós conseguimos pensar diferente, quando nós conseguimos entender a palavra de Deus, e que é loucura para o mundo, nós conseguimos viver a vontade de Deus. Nós precisamos transformar a nossa mente. Tem uma outra palavra que eu gosto muito, que diz que nós não devemos colocar vinho novo em odres velhos. E o que isso quer dizer? Deus tem um vinho novo para nós, Deus tem uma revelação, Deus tem uma vontade para nós, Deus tem propósitos, sonhos para nós, e esse é o vinho novo de Deus, mas Ele não vai colocar esse vinho novo em odres velhos. Se a nossa maneira de pensar for muito fechada, se a nossa maneira de pensar for muito conformada com este mundo, se a nossa maneira de pensar não permitir que o vinho novo de Deus venha, nós não vamos receber e nem viver esse novo de Deus. Nós precisamos ter uma mente renovada, uma mente aberta para as coisas de Deus, uma mente preparada para receber aquilo que Deus vai fazer na nossa vida. Às vezes Deus vai pedir coisas muito loucas, muito estranhas para você. Você vai precisar abrir mão de alguma coisa que você gosta muito, mas com uma mente renovada você está disposto a obedecer, a ouvir a vontade de Deus. Você não está apegado mais àquelas coisas velhas, às coisas do passado, porque a mente está renovada. Nós estamos nos transformando pela renovação da nossa mente. A nossa mente é um odre novo. E o que é um odre novo? O odre era antigamente um tonel de carvalho ou de couro, que colocava o vinho ali para ele expandir, para ele fermentar. E um odre velho, se ele colocasse para passar por esse processo, ele ia rachar, ele ia quebrar e o vinho iria se perder. Da mesma forma, Deus quer te fazer viver coisas novas, mas se você não estiver preparado para receber, Deus vai te dar coisas novas, vai te dar sonhos novos, projetos novos, e isso vai acabar, nós não vamos conseguir suportar, e isso vai se perder, se nós não tivermos uma mente renovada, se nós não tivermos uma mente preparada para receber aquilo que Deus tem para nós. Nós precisamos ter essa mente renovada, nós precisamos nos transformar pela renovação da nossa mente. Amém? Continuando lá, Romanos 12, verso 2 diz: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora repete comigo: boa, levanta o dedinho lá em cima assim, ó. Boa, agradável e perfeita. Mais uma vez, 1, 2, 3 e... Amém. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Por que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita? Porque tem coisas que são boas, não é verdade? Tem coisa que te dá prazer, tem coisa que você gosta, tem coisa que é atrativo, né? Tem coisa que faz bem, né? Por exemplo, um remédio. Vamos supor que está lá com dor de barriga. Daí aquela tia fala assim: vai lá e toma um suco de boldo, né? Bate o boldo no liquidificador que a barriga vai ficar beleza. Quando você toma aquele boldo, aquele negócio, a barriga fica boa? Fica boa. Mas é agradável? Não. Ou seja, o remédio geralmente ele é bom, ele faz bem, mas ele não é agradável. Existem muitas coisas na sua vida que são boas para você. Por exemplo, às vezes você tem que ir lá trabalhar de manhã até a tarde. Isso é bom, vai te dar saúde,
vai te dar sustento, mas às vezes lá debaixo do sol você fala assim, isso aqui não é agradável, não é? Mas olha, tem coisa que é boa para você e nós precisamos fazer aquilo que é bom para nós. Mas ainda existem coisas que não são boas, mas são agradáveis, é verdade? Por exemplo, né, um lanche bem gorduroso lá, cheio de bacon, né? É agradável? É agradável, né? Um negócio lá cheio de leite condensado, é agradável, mas é bom? Faz bem para a tua saúde? Não. Tem coisa que é agradável, mas te faz mal. Mas a vontade de Deus é diferente. Ela não é só boa, ela não é só agradável, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Porque não tem problema na vontade de Deus. Na vontade de Deus nunca vai trazer um reflexo negativo para as nossas vidas, porque muitas vezes a gente fala assim, tem coisas que são boas, mas por outro lado, a vontade de Deus não tem esse por outro lado. A vontade de Deus, ela é perfeita, independente do ângulo que você está vendo, ela é perfeita. É bem verdade que muitas vezes nós não conseguimos entender assim num primeiro momento. E quando a vontade de Deus começa a acontecer na nossa vida, a gente olha e a gente fala, isso não está legal, isso não vai dar certo, né? Porque ainda não aconteceu completamente. Mas depois que acontece, a gente olha para trás e fala assim, poxa, Deus sabia mesmo o que estava fazendo, né? Já pensou assim? É verdade, Deus sabia o que ele estava fazendo, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável, mas muitas vezes nós não vamos entender dessa forma num primeiro momento. Por quê? Porque a vontade de Deus muitas vezes vai ser diferente da nossa vontade. Isaías 55, 8 e 9 diz, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim também os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Deus está falando assim, não tenta entender completamente a minha vontade, apenas aceite. Os meus pensamentos são mais altos do que os seus. Você não vai entender agora, mas eu estou vendo do alto. Quando Deus fala assim, os meus pensamentos são mais altos do que os seus, eu me lembro, por exemplo, que numa guerra, geralmente nas cidades fortificadas, no canto da cidade tem uma torre, que alguém sobe lá em cima da torre, para ver o exército inimigo, a distância que está, né? Às vezes ver que armas que eles estão usando, porque lá de cima você consegue enxergar mais longe. E às vezes a gente está aqui no meio dos nossos problemas, da nossa vida, no cotidiano, e a gente consegue enxergar 500 metros, 1000 metros e não passa disso. Deus, ele está no alto, e ele consegue enxergar mais longe. Ele consegue enxergar a estratégia do inimigo, ele consegue enxergar o caminho, a distância, o tempo. Ele consegue enxergar tudo, e às vezes a gente está tentando resolver os nossos problemas e viver a nossa vidinha simplesmente pelo aquilo que a gente está enxergando a 500 metros de distância. Deus está lá em cima falando, filho, me escuta, eu sei o que eu estou vendo lá na frente, eu estou vendo distante, ouça o que eu estou te falando, cumpra a minha vontade, escuta o que eu estou te falando, os meus pensamentos são mais altos do que os seus. É melhor desse jeito, é melhor dessa forma. Filho, me escuta. E nós precisamos parar para ouvir a voz de Deus, para ouvir a vontade de Deus, para ouvir a direção de Deus para as nossas vidas, porque os pensamentos dele são mais altos. A vontade dele é boa, é agradável e é perfeita. Ele sabe o que é melhor. Muitas vezes nós não vamos entender. Muitas vezes ele vai permitir que nós passemos coisas, momentos, situações difíceis, dores, tristezas, mas ele sabe o que é melhor. Ele é soberano e lá na frente a gente vai entender. Lá na frente a gente vai aprender a respeitar a vontade de Deus. Quantas coisas na sua vida já não aconteceram assim? Você passou por um momento tão difícil, mas no final Deus te deu uma vitória, você venceu e você olha para trás e fala assim, poxa, que bom que aconteceu dessa forma.
Que bom que aconteceu assim, poderia ter acontecido de formas muito piores. Mas lá no meio do problema você não pensava assim. Lá no meio do problema você tinha determinado a maneira que você queria que acontecesse. Deus fez tudo diferente. Mas no final você fala assim, que bom que Deus fez assim. Porque a vontade dele é boa, agradável, é perfeita. Muitas vezes nós não entendemos, mas nós precisamos aceitar, nós precisamos viver, nós precisamos receber e permitir que a vontade dele seja feita na nossa vida, seja feita na nossa casa, da mesma forma que ela é feita nos céus. Amém? Jeremias 29:11, Deus diz assim: pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Eu vou ler mais uma vez, preste atenção. Deus está falando para você: pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Deus tem um plano para você, um plano de paz, um plano que não é de mal, um plano em que você vai ter um futuro, que você vai ter uma esperança. Ele já desenhou, ele já sonhou algo para você, ele já projetou. Mas o que nós precisamos fazer? Nós precisamos aceitar estes planos, nós precisamos viver esses planos, mesmo que num momento seja difícil, mesmo que doa, mesmo que haja um preço para pagar, mesmo que haja renúncias para fazer, mesmo que você precise abrir mão de algo, nós precisamos aceitar e viver a vontade de Deus, boa, agradável, perfeita, que ela seja feita na nossa vida da mesma forma que ela é feita nos céus. Amém? Amém. Mas muitas vezes, ainda assim, mesmo entendendo tudo isso, ainda assim nós temos dificuldades de aceitar a vontade de Deus e de aceitar o plano de Deus. Mas sabe de uma coisa? Se você tem dificuldades, se muitas vezes você não entende, se muitas vezes a gente não aceita o plano de Deus, saiba de uma coisa: nós não estamos sozinhos. Você não é o único que acontece isso, amém? Abra sua Bíblia comigo em Mateus 26. Mateus capítulo 26, verso 39. Mateus 26, 39. Diz assim a palavra: e adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade. O que está acontecendo aqui? Jesus está uma noite antes de ser crucificado, uma noite antes de ser preso, uma noite antes de ser torturado, antes de sofrer as piores humilhações. E eu imagino Jesus, que como Deus é onisciente, e Jesus ali naquela noite orando, ele pôde ver e enxergar tudo o que aconteceria com ele no dia seguinte. Então, como homem, ele tinha condições de ver e saber o futuro. Como Deus, ele tinha condições de ver e saber o futuro, saber o que ia acontecer no dia seguinte. Mas como homem, porque ele também era homem, quando ele começa a ver tudo aquilo que vai acontecer com ele, como ele seria humilhado, como ele seria surrado, como ele sofreria tantas dores terríveis. Quando ele começa a ver tudo aquilo, a parte dele de homem começa a enfraquecer e começa a sentir talvez um medo. E naquele momento ele fala: Senhor, Pai, se possível, passa de mim esse cálice.
Se possível, Pai, que eu não viva isso, porque a parte dele de homem começa a sentir aquela agonia de tudo que ele iria passar. E eu fico imaginando Jesus ali, imaginando tudo aquilo, sentindo todo aquele medo, sentindo todo aquele pavor do que aconteceria com ele. Ele fala: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Jesus sabia que era a vontade de Deus que ele vivesse aquilo, que ele passasse por aquilo, mas o lado humano dele sentia dor, sentia medo, e ele fala assim: Pai, a minha vontade talvez seja que eu não precise passar por isso, contudo, seja feita a tua vontade. Quando você tem problemas ou medos de viver a vontade e os sonhos de Deus, você não foi o primeiro. Jesus passou por isso. Jesus também teve medo, Jesus também teve dificuldade com enfrentar a realidade do dia seguinte. E muitas vezes nós vamos passar por isso também. Muitas vezes a vontade de Deus vai ser um preço que você precisa pagar. Muitas vezes a vontade de Deus vai ser algo que você vai precisar abrir mão, renunciar. E muitas vezes quando a gente pensa em todas as consequências disso, o nosso coração dói, a gente fica com medo, com dúvida, porque nós temos a nossa vontade, e nós precisamos abrir mão da nossa vontade para fazer a vontade de Deus, e isso não é fácil, não é fácil. Mas Jesus orou da forma mais correta possível: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Porque Jesus sabia que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Jesus sabia. Ele conseguia ver tudo o que ia acontecer no dia seguinte, mas ele sabia que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Mas daí você pensa assim: mas ele foi surrado, ele foi crucificado, ele foi humilhado, ele foi traído, ele foi torturado. Ainda assim, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Você crê nisso? Amém. Então abre comigo em Filipenses capítulo 2. Filipenses 2, a partir do verso 5. Filipenses 2, a partir do verso 5, diz assim a palavra: Tende em vós aquele mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que sentimento é esse? Lembra lá de Jesus no Getsemane? Lembra lá de Jesus orando, com dor, imaginando, com dúvida, pensando no que iria acontecer no dia seguinte, mas ainda assim obedecendo. Filipenses 2,5 diz: Tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus coisa que deveria se aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante a homens. E aqui o autor da carta aos Filipenses, ele lembra de algo antes ainda, quando Jesus estava no céu com Deus, quando Jesus estava no trono, na forma de Deus, ele ainda assim, ele se esvaziou da glória que ele tinha no céu, ele abriu mão, e ele se tornou como homem. E se tornando como homem, se não bastasse o tamanho da distância que existe entre Deus e homem, tudo que Jesus precisou abrir mão da sua glória, para se tornar como homem. Se não bastasse isso, como homem ele ainda se tornou servo dos outros homens. Quando ele lavou os pés dos discípulos, quando ele alimentou, quando ele serviu as pessoas que estavam ao redor dele, quando ele curou, sem cobrar nada, ele se tornou um servo, um serviçal, alguém que está ali para servir as outras pessoas. Então ele era Deus, ele abriu mão de muita coisa para se tornar homem. Se tornando homem, ele ainda poderia ser um rei nessa terra, mas ele não quis ser aquele rei que nós estamos acostumados a ver, que senta num trono e tal. Ele tinha direito de tudo isso, mas ele não quis. Ele abriu mão disso também e se tornou um servo. Serviu as pessoas sem cobrar nada. Achado na forma de homem,
Verso 7, esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. O verso 8, e achado na forma de homem, já como homem, como servo, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então Deus era homem, era Deus, se tornou homem, de homem se tornou servo, e de servo ele ainda abriu mão de toda a sua honra para ser crucificado, para permitir que isso acontecesse com ele. Ser crucificado era o que acontecia com os piores dos criminosos. Os piores homens da terra eram crucificados, e Jesus abriu mão de tudo para obedecer à vontade de Deus. De Deus se tornou homem, se tornou servo e se tornou como o pior dos pecadores, para receber a vontade de Deus. Foi difícil para Jesus? Foi difícil. Pagou um preço alto. Mas continuando em Filipenses 9, todo preço tem uma recompensa. Olha o que acontece. Filipenses 2:9. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome. Tudo que Jesus passou teve uma recompensa. Verso 10, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Tudo que Jesus passou, tudo que Jesus abriu mão, todo o preço que ele pagou, ele desceu, ele se tornou como homem, ele se tornou como servo, ele se tornou como o pior dos pecadores, ele desceu, ele se humilhou. Daí vem essa palavra que muda tudo. Mas Deus o exaltou. Quando nós aceitamos a vontade de Deus, quando nós pagamos o preço, quando nós nos humilhamos, quando nós vivemos a vontade dele, entra esse mais de Deus na sua vida. Porque quando nós pagamos o preço, mas Deus vai te dar uma recompensa. Deus vai mudar algo na sua história. Todo preço traz consigo uma recompensa. E quanto maior o preço, maior a recompensa. Jesus pagou o pior dos preços e ele recebeu a maior das recompensas. Ele está no céu exaltado com Deus, com toda a glória, e ele voltará para reinar. E quando ele voltar, Apocalipse 22:12, ele diz: eis que cedo venho e comigo trago a minha recompensa para retribuir a cada um a sua obra. Assim como Jesus teve a sua recompensa pelo preço que pagou, você também vai ter a sua recompensa. Jesus diz: eis que cedo venho, e eu estou trazendo comigo a minha recompensa para retribuir a cada um segundo a sua obra, segundo o preço que você tem pago, segundo as renúncias que você tem feito, segundo tudo que você tem abrido mão para viver a vontade de Deus. Eis que cedo venho e trago comigo o galardão, trago comigo a recompensa. Tudo que você está fazendo, todo o preço que você está pagando para viver a minha vontade, não vai ficar em vão, não vai ficar à toa. Eu vou te recompensar por isso, diz o Senhor. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Vale a pena fazer ela, vale a pena cumprir ela, vale a pena viver ela. Vale a pena. Vale a pena pagar o preço, vale a pena renunciar. Vale a pena, porque Ele tem recompensa para os seus. Ele retribui a cada um de acordo com a sua obra, de acordo com aquilo que você tem feito, de acordo com o preço que você tem pago. Nada vai ficar em vão. As pessoas aqui na terra podem não te reconhecer, não reconhecer o que você tem feito. As pessoas aqui na terra podem nunca te agradecer, nunca te falar um obrigado, nunca te dar um parabéns. Mas Ele diz: eis que cedo venho, eu trago comigo a minha recompensa, eu vou retribuir. E a recompensa dele vale mais do que aplausos, vale mais do que elogios, vale mais do que obrigado. A recompensa dele é o céu, é a eternidade, é a glória, é algo que não vai perecer, é algo que não se perde. A recompensa dele, para aquele que cumpre a vontade dele, para aquele que vive a vontade aqui na terra, da mesma forma que ela é feita no céu. A recompensa do Senhor é eterna e vale a pena. Eu quero te convidar a ficar de pé. Se alguém puder me ajudar aqui no violão. Aleluia, querido, feche seus olhos nesse momento. O Senhor Jesus está aqui neste lugar.
Santo, santo é teu nome, Deus. Senhor, nós compreendemos, Senhor, a tua palavra, Senhor, nesta manhã. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nós declaramos, Senhor, que nós queremos, Senhor, viver, Senhor, a tua vontade. Nós queremos, Senhor, cumprir a tua vontade, Senhor. Nós queremos, Senhor, pagar o preço que for necessário para viver a tua vontade, Deus. Senhor, que venha o teu reino, que a tua vontade seja feita na minha casa, que a tua vontade seja feita na minha vida, que a tua vontade seja feita no meu trabalho, que a tua vontade seja feita no meu dia a dia, que ela seja feita assim na terra, da mesma forma que ela é feita no céu, de uma forma perfeita, sem hesitação, sem demora, sem atraso. Que a tua vontade venha, que o teu reino venha. Nós te clamamos, Senhor, e nós colocamos, Senhor, as nossas vidas diante de Ti para viver a Tua vontade. A Tua vontade, não a minha, Senhor, que seja feita a Tua vontade, não a minha. Senhor, nós abrimos mão da nossa vontade, abrimos mão do nosso desejo nessa manhã, para viver, Senhor, a Tua vontade. Nós reconhecemos que a Tua vontade é o melhor para nós. A Tua vontade é melhor, Deus. Nós queremos viver a Tua vontade, não a nossa. Nós abrimos mão dos nossos sonhos, abrimos mão dos nossos desejos para viver os Teus sonhos, os Teus desejos para a nossa vida. Venha o Teu reino sobre nós, seja feita a Tua vontade na nossa vida. Vem com o Teu reino, Senhor. É o reino teu poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino teu, é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Senhor Jesus, nós te adoramos nessa manhã, exaltamos, Senhor, o teu nome, te glorificamos, Senhor. Seja entronizado nas nossas vidas, Senhor. Assuma o teu lugar de honra, Senhor. Assuma o trono. Vem reinar, Senhor, sobre nós. Vem cumprir a tua vontade nos nossos anos. Vem cumprir a tua vontade na nossa vida, Deus. Nós te agradecemos, Senhor, pelos teus sonhos, pelos teus propósitos para nós. Nós te adoramos nessa manhã, Deus. Em nome de Jesus. Pois teu é o reino, teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Aleluia, querido, aplauda o Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Fomos edificados, amém? Amém. Como é difícil a gente fazer a vontade de Deus, né? Porque nossa vontade sempre tenta prevalecer, mas em nome de Jesus, a gente está com o Espírito Santo de Deus em nós, para que nós possamos fazer a vontade de Deus ser estabelecida na nossa vida, amém? Glória a Deus. Agora a gente vai ter um intervalo de uns 10, 15 minutos, para você poder ir no banheiro, descansar um pouquinho lá. Daí a gente volta para cá de novo. Assim que tocar a sirene, é um aviso para você vir para cá que nós vamos começar, tá bom? Deus abençoe.